Muito bem, então, começando mais uma sessão da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, uma sessão científica da nossa academia, que tem acontecido todas as segundas-feiras, e saudando a todos os acadêmicos que estão aqui presentes e também saudando todos os convidados que também nos dão a honra da sua presença. Bom, damos então as boas-vindas a todos e essa sessão de hoje é uma sessão aberta, né? Não só os acadêmicos, mas também todos os convidados que se juntaram a nós, da mesma forma que temos feito em outras segundas-feiras, e aí convidamos a todos os senhores que estão aí, que nunca participaram das nossas atividades, e se juntem a nós aí nessas atividades científicas que fazemos às segundas-feiras. Hoje teremos uma apresentação do nosso acadêmico, o Dr. Gilberto Denucci, que vai nos falar sobre o papel fisiológico das catecolaminas endoteliais e também a apresentação do livro Tratado de Farmacologia Clínica. Terá uma moderação e também vai apresentar o nosso palestrante, o Dr. Leonardo de Souza Teixeira, também nosso acadêmico. No final também o Dr. Leonardo vai explicar, teremos perguntas, todos poderão participar, todas as contribuições, perguntas serão muito bem-vindas. Como fazemos tradicionalmente, nós pedimos ao nosso presidente, Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, e também o nosso presidente emérito, Dr. Lauro Domingos Moreto, que façam a abertura formal dessa nossa sessão. Por favor, Dr. Lauro. Boa noite a todos. É um grande prazer tê-los conosco, né? Num evento extremamente interessante, bem científico, bem profundamente científico. Na realidade, a gente conversava com o nosso querido Gilberto Denucci há algum tempo atrás, e ele falava da promoção do livro de farmacologia que ele escreveu. Eu falei, olha, nós podemos fazer o lançamento em nossas reuniões semanais. Mas talvez você pudesse destacar algum tópico para fazer a apresentação e depois divulgar o livro. Então, ele escolheu, em questão de minutos, o tema de hoje, o papel das catecolaminas endoteliais. A gente precisa aprender o que é catecolamina e endoteliais, mas, enfim, por isso eu fiquei curioso, aceito o tema, né? Então, Gilberto, muito obrigado, e a todos aqueles que estão conosco hoje presentes, o nosso muito obrigado pela participação. Está aberta a sessão. O Acácio, como já disse, tem uma consulta médica próxima das 5 horas e deve chegar um pouco mais tarde na nossa reunião. Por isso, está aberta a sessão e seguimos. Obrigado, doutor Lauro. Com a chegada do doutor Acácio, a gente pode pedir que ele faça o fechamento da nossa sessão científica. Mas, mais uma vez, muito bem-vindo a todos que aqui estão conosco. Vou passar para o doutor Leonardo Teixeira, acadêmico da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que fará a apresentação do nosso palestrante de hoje e também a moderação dessa sessão. Doutor Leonardo, por favor. Obrigado, doutor Walker. Boa noite a todos. Bom, bem-vindos ao webinar Papel Fisiológico das Catecolaminas Endoteliais e também a apresentação do livro Tratado de Farmacologia Clínica, escrito pelo acadêmico e também palestrante, Dr. Gilberto Denucci. Em nome do presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, e do presidente emérito, Dr. Lauro Domingos Moreto, agradecemos a ilustre presença de todos vocês. Agradecemos também aos mantenedores e apoiadores da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nominalmente Sindusfarma, MS, Eurofarma, FCE Pharma, BD, Disotax, Fortune Engineering, Hipofarma, Schott, SG OMP, Thermo Fisher, Eaton no Brasil, ao Conselho Federal de Farmácia, Associação Brasileira de ABC Pharma, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, SBMF, Sincasmep, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, a Unifara, a USP e a Upifarma. Obrigado a todos vocês. E hoje teremos a honra de ter conosco o Dr. Gilberto Denucci,
a qual particularmente eu admiro muito pelo trabalho, né, que deu origem a toda uma série de pesquisadores na área de farmacocinética aqui no Brasil, onde a gente consegue até perceber a presença de alguns aqui na nossa palestra de hoje, no nosso webinar. Dr. Gilberto Denucci possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e em Química e Tecnologia Farmacêutica na Faculdade de Farmácia da Universidade Federico II, em Nápoles, Itália. Doutorado em Farmacologia pelo Royal College of Surgeons of England, da Universidade de Londres. É membro titular da Academia Nacional de Medicina, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, desde 2009, Academia Brasileira de Ciências, desde 2011, e a Associação Brasileira de Cardiologia Translacional, desde 2018. Além disso, eu incluo também que é um dos cientistas biomédicos mais citados do mundo, de acordo com o Institute for Scientific Information. Está entre os 60 primeiros brasileiros em número de invenções e patentes no Brasil, com 28 requisições. E sua produção científica inclui mais de 340 artigos até a data que eu consegui o levantamento. Ainda, a apresentação do livro Tratado de Farmacologia Clínica será aqui discutida e apresentada por ele. E eu solicito que as perguntas sejam enviadas pelo chat ou pelo WhatsApp para que a gente possa fazer a mediação. Teremos aí, então, a apresentação de 40, 50 minutos e, após isso, as perguntas. Professor Dr. Gilberto, obrigado por estar conosco, obrigado, e eu te passo a palavra agora. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo honroso convite de poder proferir esse webinar, fazer a apresentação do livro. Eu vou fazer inicialmente a apresentação do livro, daí eu passo para a apresentação da palestra de catecolaminas endoteliais. Então, esse livro foi publicado agora em 2021, tem o livro físico quanto o e-book. Esse é o prefácio ao livro dos senhores, que é o motivo pelo qual eu escrevi o livro, que após 30 anos de docência na área de farmacologia básica e clínica, tomei a decisão de escrever um livro didático que permitisse ao leitor não somente entender o mecanismo de ação e as indicações terapêuticas dos fármacos, mas também avaliar a real eficácia de cada um deles. Em minha opinião, só eu que escrevi o livro, tá certo? Não tem nenhum coautor. A opinião é minha mesmo. Em minha opinião, aproximadamente 80% das prescrições de fármacos são equivalentes a placebo, o que representa um notável progresso, uma vez que até o final do século XIX, a quase totalidade das prescrições, além de não ser superior, era menos segura quando comparado ao placebo. Assim, espero que as informações contidas nesse livro possam contribuir para o uso clínico dos fármacos. Então, foi essa a razão que me levou a escrever o livro, é para alertar, dar a oportunidade que os leitores possam, de fato, avaliar a eficácia dos fármacos. Esse livro é dedicado a duas pessoas, dois professores que eu tive na minha vida, Geraldo Mariolani e o professor Sérgio Henrique Ferreira, que faleceu. O professor Geraldo Mariolani foi meu professor de Química no Colégio Pio XII, foi o que me apresentou as estruturas das moléculas, e o professor Dr. Sérgio Henrique Ferreira foi meu professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e foi o que demonstrou, que apresentou as funções das moléculas e que me levou, então, a fazer a carreira científica. Eu devo a minha carreira científica ao professor Sérgio Ferreira. O livro, eu gostaria de agradecer à professora doutora Gilina Zanesco. Ela revisou o livro de cabo a rabo, todos os capítulos, dando um input importante, do ponto de vista de ver se estava claro o texto. E o livro aqui é só um sumário. Então, nós temos os temas, os fundamentos de farmacologia, depois fármacos em cardiologia, de acordo com as especialidades, pneumologia, gastroenterologia, moléstias infecciosas, neurologia, psiquiatria, fármacos de ortopedia e reumatologia, ginecologia e obstetrícia, fármacos de urologia, oftalmo, pediatria e biatria, endócrino, oncologia, anestesiologia. Por um total de 1.250 páginas, e basicamente tem várias figuras, seja mostrando
os ensaios clínicos mostrando o mecanismo de ação dos fármacos, como também os ensaios clínicos mostrando a eficácia do fármaco. Então, mostrando, vamos dizer assim, em relação ao placebo. Então, no caso aqui, por exemplo, comparando clopidogrel e prasugrel, então, curvas de Kaplan-Meier ou então forest plots são utilizados no livro para facilitar e também para que o aluno possa, o leitor, possa identificar a real eficácia do fármaco. Então, com isso termina a apresentação do livro. Deixa eu ver aqui. E agora eu vou passar, então, a palestra propriamente dita, que é sobre os... Bom, então vou falar sobre catecolaminas endoteliais. Eu comecei a trabalhar com isso alguns anos atrás. Inicialmente foi utilizando corpo cavernoso de cobra, no caso aqui da corn snake, que é a Pantherophilus gutatus, que é a cobra do milharal. E, basicamente, esse interesse, eu trabalho com disfunção erétil, e foi através de um postdoc meu, o Dr. Marcovan Porto, quando eu questionei sobre a origem do pênis, ele comentou que o pênis apareceu inicialmente nas cobras, e daí ele me alertou que um fato que eu desconhecia, que a cópula nas cobras dura, em média, 20 a 30 horas. Então, eu achei curioso, então resolvi estudar um pouco sobre qual o motivo de ser tão demorada a cópula, e comecei a estudar, então, relaxamento e, eventualmente, acabou levando a essa descoberta das catecolaminas endoteliais. Então, esse foi o primeiro trabalho, por assim dizer, que a gente propõe em catecolaminas endoteliais. Então, foi feito um estudo in vitro. Basicamente, foi feito um choque tanto no corpo cavernoso da cobra do milharal, quanto aqui que no diapositivo A e no B, na aorta, em anéis de aorta. Esse choque elétrico provoca uma contração, e essa contração é bloqueada aqui com um antagonista adrenérgico, no caso, fentolamina, indicando que tem um componente adrenérgico, de catecolaminas. Só que, quando você coloca tetrodotoxina, que a priori é um bloqueador de canais de sódio, então bloqueia qualquer terminal adrenérgico, colinérgico, ou seja, um terminal nervoso. Veja que a tetrodotoxina não afeta a contração induzida pelo estímulo elétrico, indicando que não é de origem nervosa essa contração, ou seja, o mediador dessa contração. E nós demonstramos nesse primeiro trabalho que a remoção do endotélio, aqui onde é o E menos, a remoção do endotélio acaba inibindo a contração induzida pelo estímulo elétrico. Então, isso nos levou a propor que o choque, vamos dizer assim, o estímulo elétrico, causava uma contração tanto do corpo cavernoso quanto da aorta, através de uma liberação de catecolaminas, e o fato da aorta, a contração da aorta, ser abolida pela remoção do endotélio, indicava que o endotélio seria possível origem da liberação de catecolaminas. Então, esse foi o primeiro trabalho que nós publicamos, alguns anos atrás. Eventualmente, fizemos um segundo trabalho, também publicando sobre agora com a aorta de duas outras cobras, da Crotalus duricio-terrificus, que é a cascavel, e a Bópus jararaca. Veja que aqui no título agora eu já coloco que é causado por catecolaminas derivados do endotélio, já fui um pouco mais, vamos dizer assim, assertivo. E nesse segundo trabalho, nós temos as mesmas observações, ou seja, o choque o estímulo elétrico provoca a contração da aorta, tanto da cascavel quanto da jararaca, e essa contração é abolida pela remoção do endotélio, remoção mecânica,
é antagonizada pelo antagonista adrenérgico, a fentolamina, e é insensível à tetrodotoxina, que seria um bloqueador nervoso, um bloqueador de canal de sódio, aí então bloqueando as terminações nervosas. Nesse trabalho, fomos um pouco mais além, fizemos uma imunistoquímica e detectamos a presença agora da tirosina hidroxilase, que é a primeira enzima envolvida na síntese das catecolaminas. E aqui que foi a surpresa, a gente usou como controle, veja bem, nós estamos utilizando aqui o tecido de cascavel, os anticorpos. Não tem anticorpo para tirosina hidroxilase de cascavel, então você está usando anticorpos de coelho, de rato, de camundongo, num táxon diferente, em répteis. Nós tínhamos feito o controle, mostrando que não tinha, vamos assim, no caso do SC, que é o marcador de terminações nervosas, que não havia terminações nervosas na aorta, para demonstrar que não tinha substrato nervoso, ou seja, a catecolamina não podia estar vindo de nervo, apesar da gente remover com endotélio, desaparecia, mas também do ponto de vista imunistoquímico. E daí, quando fizemos o controle positivo, que foi o caso de um paraganglioma humano, o patologista me chamou a atenção, que é o colaborador, o André Schenker, me chamou a atenção que também tinha tirosina hidroxilase no endotélio humano, ou seja, desse vaso, desse tecido do paraganglioma. Ele também identificou células endoteliais, ou seja, eu até então estava com a impressão que essa questão das catecolaminas endoteliais estariam restritas, talvez, aos répteis. A gente tinha dados semelhantes, não só na cobra, mas também nos jabutis, no Chelonoidis carbonaria, e daí encontramos essa evidência, assim, meio me surpreendeu, de ter, então, uma imagem de imunistoquímica de tirosina hidroxilase em endotélio. Com isso, nós propusemos que essas catecolaminas endoteliais modulavam a reatividade vascular na cascavel, na aorta das cobras, mas alertávamos que tinha uma enzima agora responsável em vaso humano, em endotélio de vaso humano. A partir daí, nós então começamos a investir mais nesse ponto e passamos a trabalhar agora com cordão umbilical humano. A vantagem do cordão umbilical humano, primeiro, que é um vaso de fácil acesso. Os obstetras jogam fora o cordão umbilical, então você consegue, com uma certa facilidade, o cordão umbilical humano. E o segundo dado interessante, que é o cordão umbilical humano, ele não tem inervação. Isso é conhecido já há muitos anos, há décadas, que o cordão umbilical humano não tem inervação. Então, nesse trabalho, nós publicamos no ano passado. Veja que agora eu estou colocando que é dopamina. Eu já agora não estou mais falando de catecolaminas, mas eu estou nominando agora dopamina, e basicamente porque nós detectamos agora a liberação basal de dopamina. Então, os senhores podem verificar aqui tanto na artéria umbilical quanto na veia umbilical. E essa, vamos dizer assim, liberação de dopamina, ela é inibida com a remoção do endotélio. Então, aqui eu tenho uma evidência de detectando dopamina. A detecção da dopamina foi feita por espectrometria de massa, foi feita em colaboração com dois acadêmicos, o Manuel Dorico Moraes e a Maria Elizabeth Moraes, lá de Fortaleza. Nós fizemos lá no centro deles de Fortaleza, eu tenho uma unidade analítica com eles, espectrometria de massa, e nós detectamos, desenvolvemos a metodologia para determinar tanto dopamina, noradrenalina e adrenalina, em solução de Krebs, por espectrometria de massa, e medimos isso tanto no cordão umbilical humano, conforme os senhores viram no diapositivo anterior, como também tecido aorta de Chelonoidis carbonaria. Isso também foi publicado ano passado, os dois trabalhos. E fizemos a detecção também no cordão humano, agora no caso aqui da tirosina hidroxilase, não somente por imunistoquímica, como os senhores podem verificar aqui. Eu sou daltônico, então tenho muita dificuldade para ver qualquer coisa colorida, mas o meu
colaborador patologista assegura que aqui está mais escuro, onde tem as setinhas. Então, aqui seria detecção por imunistoquímica de tirosina hidroxilase, tanto na artéria umbilical quanto na veia umbilical. Aqui também detectamos por hibridização in situ ao RNA mensageiro da tirosina hidroxilase. Então, também tanto na artéria umbilical quanto na veia umbilical, no endotélio da artéria umbilical e no endotélio da veia umbilical. E verificamos também a presença de uma outra enzima, que é a dopa-descarboxilase, que é responsável pela síntese agora da dopamina. A dopa-descarboxilase, ela está presente também no endotélio, tanto da artéria umbilical quanto da veia umbilical. Então, nós vimos que há uma liberação basal de dopamina, há uma presença por imunistoquímica e por hibridização in situ da enzima responsável pela síntese, pelas enzimas responsáveis pela síntese da dopamina, seja a tirosina hidroxilase, que forma a dopa, e a dopa-descarboxilase, que forma a dopamina. E confirmamos também o dado de literatura que não há inervação no cordão umbilical, seja na artéria umbilical, seja na veia umbilical humana. A dopamina, ela apresenta contração, ela contrai tanto a artéria quanto a veia, na presença do inibidor de síntese de óxido nítrico, que é o EUNEM, então ela provoca uma contração. Essa contração, ela é inibida por antagonistas de dopamina, tanto de receptores D1, no caso SH23390, e de D2 por haloperidol, que é um representante. E quando você faz o choque, então ocorre uma contração do cordão umbilical, o estímulo elétrico causa uma contração do vaso, do cordão umbilical humano, tanto da artéria quanto da veia, na presença do inibidor de óxido nítrico. E quando você trata o cordão com inibidor de antagonista D1, não há efeito no choque causado pelo estímulo elétrico. Entretanto, quando você trata com o antagonista D2-like, que é o haloperidol, você tem uma redução significativa do choque. Então, mostrando que existe esse trabalho, uma liberação de dopamina pelo endotélio humano, tá certo? Quando você dá um estímulo elétrico, provoca uma contração, essa contração é mediada por liberação de dopamina e tendo como característica uma ativação dos receptores D2 da dopamina. Aqui nesse trabalho, que eu demonstro a liberação de dopamina, eu especulo qual seria o possível papel fisiológico. Então, eu coloco isso, na verdade, uma observação do Guyton, apesar de o pessoal ensinar que o débito cardíaco é produto do volume sistólico pela frequência cardíaca, já era sabido há muito tempo que a frequência cardíaca não afeta o débito cardíaco. Quando você coloca um paciente com marca-passo, você pode alterar a frequência do marca-passo, que não ocorre aumento do débito cardíaco, mostrando, então, que possivelmente são as catecolaminas endoteliais que são importantes, aí, principalmente a dopamina. Nós vimos isso, como falei para os senhores, não somente na contração do cordão umbilical humano, mas também vimos liberação de catecolaminas também para o espectrometria de massa, agora outro tecido na aorta do jabuti, do quelonoides carbonaria, então, e tendo as mesmas características, ou seja, liberação de catecolaminas, as catecolaminas provocando contração. E esse ano nós identificamos uma nova catecolamina, a primeira vez que isso é identificado em tecido humano, liberação biológica de uma nova catecolamina, que é a 6-nitrodopamina. Então, agora eu estou propondo, demonstrando uma liberação de uma nova catecolamina pelo endotélio, uma nova catecolamina nova, não descrita previamente, tá certo? Seria nitrodopamina, 6-nitrodopamina. Aqui é a demonstração da liberação da 6-nitrodopamina. Veja que é uma liberação, ela é reduzida quando você remove o endotélio, então aqui tanto na artéria umbilical
quanto na veia umbilical. Então, ocorre uma redução da liberação de nitrodopamina, indicando origem endotelial, pelo menos predominante endotelial. E também muito interessante esse dado, que é uma redução da liberação quando você inibe a síntese de óxido nítrico. Então, o que nós estamos propondo na literatura é que, na verdade, todos os senhores conhecem, ouviram falar sobre o óxido nítrico, a importância do óxido nítrico na modulação da reatividade vascular. Entretanto, que eu estou propondo que, na verdade, parte dessa modulação, se não grande parte, é devido à formação da nitrodopamina. Então, na verdade, você tem o endotélio liberando dopamina e óxido nítrico, e essa liberação acoplada permite a formação de um novo mediador, de uma nova catecolamina, no caso, a 6-nitrodopamina. Nós identificamos isso por estequiometria de massa. Aqui nós temos o efeito da nitrodopamina agora em interação com dopamina. Então, ela acaba provocando um shift da curva dose-resposta da dopamina. Então, a nitrodopamina, as concentrações de 3 e 10 micromolar, provoca um shift à direita como antagonista dopaminérgico. Não provoca shift em relação à noradrenalina e nem em relação à adrenalina. Ou seja, seria um antagonista dopaminérgico altamente seletivo, diferente dos demais que existem comercialmente, que acabam afetando a contração induzida por noradrenalina e adrenalina. Aqui nós temos o efeito de um agonista D2, que é o sumamirole, e os senhores podem verificar que o agonista D2 ele provoca uma contração tanto da artéria umbilical quanto da veia umbilical humana, e veja que ambos, tanto as contrações da artéria quanto da veia, são antagonizadas pela 6-nitrodopamina. Então nós temos agora um efeito biológico da 6-nitrodopamina liberada e atuando como um modulador, reduzindo a capacidade contrátil da dopamina. E aqui um experimento agora com choque do cordão umbilical. Então, nós temos aqui um cordão umbilical, artéria e veia umbilical, tratados com elnepro, inibidor da síntese de óxido nítrico. E quando você dá um choque, você tem uma contração causada pelo estímulo elétrico, então 8 e 16 Hz. Incubados com a nitrodopamina, você agora, quando dá o mesmo choque, você reduz a capacidade contrátil. Aqui está o dado, tanto com 8 Hz e 16 Hz, você provoca uma redução significativa da capacidade contrátil agora induzida pelo choque, pelo estímulo elétrico. Aqui mostrando outro efeito interessante, que a nitrodopamina ela causa relaxamento tanto da artéria umbilical quanto da veia umbilical pré-contraída, que no caso foi contraída por o análogo de tromboxano, o 46619, se não me engano. E esse relaxamento dela, veja que está colocando aqui no controle, tá certo? É dependente do endotélio, porque ela está antagonizando a dopamina liberada pelo endotélio, atuando em receptores D2. Ela acaba também causando aqui o relaxamento. Veja que o haloperidol, que é um antagonista D2, também tem a mesma característica de provocar esse relaxamento, só que ele não é tão potente quanto a nitrodopamina. Aqui mostrando o caso do antagonista D1, que ele não tem efeito em relação aqui à questão do relaxamento. Então, ele não interfere no efeito causado pela nitrodopamina, mostrando que a nitrodopamina ela atua essencialmente como antagonista D2 ou D2-like. Aqui nós mostramos também que o endotélio modula a liberação também, a ativação no jabuti, e aqui mostrando agora também liberação de catecolaminas na aorta do jabuti, também que é uma liberação dependente, como é que fala, de dopamina, dependente de endotélio, e que ocorre também, nós também identificamos essa nova catecolamina, que é a nitrodopamina, também nós identificamos na liberação na aorta do jabuti. Então, para terminar aqui os trabalhos que eu apresentei, então, em resumo, nós identificamos, primeiro, que o endotélio libera catecolaminas. Segundo, agora nesse ano de 2021, o endotélio libera uma nova catecolamina, que não foi descrita na literatura anteriormente,
como liberação de nitrocatecolamina, que é a nitrodopamina. Essa nitrodopamina, a liberação dela é reduzida na presença do inibidor de óxido nítrico, demonstrando, portanto, que é formada, vamos dizer assim, devido à liberação acoplada de dopamina e óxido nítrico, e que essa nitrodopamina, do ponto de vista vascular, no vaso isolado, em humano, ou mesmo no vaso de réptil, ela apresenta um efeito relaxante devido à ação antagônica da catecolamina, da dopamina liberada. A dopamina tem uma ação tônica na musculatura, causando vasoconstrição, e a nitrodopamina ela antagoniza esse efeito da dopamina. Eu gostaria aqui de apresentar aqui meus agradecimentos aos meus colaboradores, porque eu tenho meus alunos de pós-graduação, doutorados e mestrado, que têm trabalhado nesse período com as espécies um tanto quanto exóticas, no caso cascavel, jararaca, cobra do milharal, jabuti, inclusive e vaso humano. Os alunos de pós-doutorado, então aqui a Natalice, que trabalhou a parte de espectrometria de massa, o Rafael, que trabalhou muito, o aluno que começou como doutorado, começou o trabalho das catecolaminas da cascavel, o Marcovan Porto, que foi o biólogo que me orientou sobre o aparecimento do corpo cavernoso nos répteis, a Valéria, pós-doc responsável pela parte de imunistoquímica, e os colegas de departamento e amigos, colaboradores, a Fabiola, o professor Edson Tunes, o professor André Schenck, do departamento de farmacologia, e o Nilson Moreno, pós-doc, que trabalha comigo também, e a professora Elizabeth Moraes e Manuel Dorico Moraes Filho, na parte de espectrometria de massa lá na Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu estou à disposição para perguntas, comentários, sugestões. Obrigado, doutor Denucci. Realmente impressionante todo o trabalho que foi apresentado. É uma honra ter essa apresentação no hall de trabalhos científicos que aqui foram demonstrados. Eu gostaria já de começar com uma pergunta, aliás, duas perguntas, né? Eu já estou aqui pensando, quais seriam as aplicações da 6-nitrodopamina que você descobriu, que é inédito esse trabalho? Qual seria o tempo de meia-vida dela? E se for curta, há como você trabalhar isso de alguma substância que possa fazer o mesmo papel? E a segunda pergunta, qual a relação dos antidepressivos, né, os inibidores seletivos de captação de serotonina e agora serotonina noradrenalina, que causam impotência no ser humano e essa sua descoberta, né? Isso muda algum mecanismo? Bom, em relação à primeira pergunta, eu não tenho dados ainda do ponto de vista farmacocinético, tá certo, da 6-nitrodopamina. O que nós temos abordado duas outras características. Uma, do ponto de vista cardiovascular, eu não apresentei porque os trabalhos ainda não estão publicados, mas basicamente a nitrodopamina ela tem um efeito cronotrópico e inotrópico positivo, que nós estamos caracterizando esse efeito inotrópico e cronotrópico. É um efeito bastante prolongado, tá certo? É possível que ela possa ser eventualmente utilizada na questão de insuficiência cardíaca aguda, tá certo? Como a nova catecolamina, só que com efeito interessante porque ela provoca um relaxamento vascular. Então, você teria um efeito que aumentaria o débito cardíaco, aumentaria a contratividade cardíaca e teria, vamos dizer assim, uma redução da pós-carga. Então, vai ser interessante. A gente está para fazer um ensaio clínico agora em voluntários sadios para eu verificar se esse efeito que eu observei no rato e no porco se observa em humanos também. Então, a gente está planejando um ensaio clínico agora em voluntários sadios com infusão de nitrodopamina. Em relação à segunda pergunta sua, é muito interessante, porque totalmente diferente, está certo? Nós estudamos também o efeito da 6-nitrodopamina no vas deferens, no canal deferente. E estamos estudando no rato e em humanos. E no rato nós mandamos um trabalho para publicação, a questão de 2 semanas atrás, sobre o efeito da 6-nitrodopamina
no vas deferens, e o que acontece é que ela tem um efeito contrátil. No vas deferens, ela é liberada no vas deferens, a gente detecta por espectrometria de massa, também, de novo, a liberação é reduzida por inibidor da síntese de óxido nítrico. Mas o mais curioso, isso me lembra uma frase do Isaac Asimov, que fala que em pesquisa médica a expressão mais interessante não é eureka, e sim, que engraçado. Essa que é a mais interessante, entendeu? Mas é uma coisa engraçada. Então, o que nós verificamos é que esses antidepressivos tricíclicos, eles são antagonistas específicos seletivos da 6-nitrodopamina. Eu tenho uma colaboradora, foi minha aluna de doutorado, que é professora da USP. Ela verificou, inclusive, que a 6-nitrodopamina induz dor. Então, é possível que a ação analgésica dos tricíclicos seja por antagonismo da 6-nitrodopamina. E, no caso do vas deferens, o que é interessante, que esses tricíclicos, eles são utilizados no tratamento da ejaculação precoce. Então, eu estou colocando esse trabalho, eu achei muito excitante, com duplo sentido, né? Que a nitrodopamina, então, tem esse efeito contrário que seja seletivamente antagonizada pelos antidepressivos tricíclicos. Na verdade, não são só os antidepressivos, não é por ação médica, porque eu peguei outras estruturas que, por exemplo, paroxetina, que não são tricíclicos, não antagonizam o efeito da 6-nitrodopamina, e peguei outras substâncias, tipo carbamazepina, a ciclobenzaprina, que tem estrutura tricíclica, então a gente tem um efeito inibitório seletivo, e eu propus isso, provavelmente o trabalho está submetido à publicação, ainda não recebi o retorno da revista, mas colocando como um novo receptor, e que os tricíclicos, na verdade, atuam como antagonistas seletivos da 6-nitrodopamina. É basicamente assim, você já descobriu novos mecanismos, então, de atuação, né? Não só a inibição dos Eu apresentei o que está publicado, entendeu? Eu apresentei o que está publicado. Por que não está publicado, você pode falar o que bem entender, entendeu? Mas nós mandamos a publicação, esse trabalho, para o European Journal of Pharmacology semana passada, sobre propondo um novo receptor, ou seja, demonstrando que a nitrodopamina é um modulador endógeno da reatividade do vas deferens, no caso do rato, mas nós também temos que ela tem efeito contrário também no vas deferens humano. Nós pegamos vas deferens de pacientes que são submetidos à vasectomia, também tem o dado humano. Interessante também o que você colocou, doutor Gilberto, o fato de, na insuficiência cardíaca, né, dele aumentar o tônus, mas, ao mesmo tempo, dele aumentar o débito, mas sem aumentar a pressão, né? Ele não aumenta a pressão, a resistência periférica, né? Não, mas na verdade, quando você pega o modelo que inclusive eu que desenvolvi esse modelo muitos anos atrás com o professor Roberto Zatz, que é da inibição crônica de Alname, foi com a inibição crônica de óxido nítrico, um modelo de hipertensão arterial muito utilizado na indústria, foi um desenvolvimento meu com o professor Roberto Zatz. É interessante que você vê que nesse modelo de hipertensão, você tem uma bradicardia. O animal ele tem hipertensão e tem uma bradicardia. Essa bradicardia é resistente à atropina. Então, não é uma bradicardia causada por compensação colinérgica. E justamente que eu vou propor isso, um trabalho que a gente vai publicar sobre a ação cardiovascular, é falta de nitrodopamina. Porque a nitrodopamina ela tem um efeito inotrópico, cronotrópico positivo. Então, você tira a nitrodopamina com o Elname, não tem esse efeito. Inclusive, eu acho que a nitrodopamina vai explicar. Nós utilizamos, aproveitando aqui um gancho do Henry, sobre a questão de placebo, nós utilizamos nitratos há mais de um século. E nitratos, quando você pega evidências sobre o uso de nitratos em mortalidade cardiovascular ou mortalidade geral, nitratos não é superior a placebo, tá certo? Apesar desse primeiro século de uso, a gente não conseguiu demonstrar ainda alguma superioridade de nitrato em placebo no tratamento de isquemias coronarianas. E possivelmente porque o problema não é falta de NO, é falta de nitrodopamina.
Muito interessante. Assim, dá vontade de continuar nesse assunto, né? Mas a gente tem que abrir não para os outros palestrantes também. Nós já temos aqui duas colocações. Doutor Hilton, você gostaria de fazer seu pronunciamento em relação à pergunta? Obrigado. Posso fazer. Obrigado, Jonathan. Parabéns pela apresentação, Gilberto, pela descoberta, na verdade, né? Esse novo mecanismo. Gostei dos modelos que você apresentou, você já tem um modelo consolidado, né, para isso. E eu fiz uma pergunta um pouco fora do escopo do que você apresentou, mas acho que dá para você, talvez, nos publicado, mas talvez você possa pensar nisso. A disfunção endotelial, o tecido endotelial, é conhecido como sendo as doenças cardiovasculares, diabetes e outras tantas, são conhecidas como agressoras do endotélio, né? São moduladas até certo ponto pelo endotélio, eles são lesados. E a Covid-19, desculpa colocar o tema Covid no meio, eu sei que na verdade não está no foco, mas se tiver, você, por favor, me desculpe. Tem uma correlação positiva muito forte, e já tem artigos publicados, de que as comorbidades, entre aspas, né, a hipertensão, diabetes, elas estão presentes na COVID grave, né, na severa, na grave. E por conta, pode ser por conta, eu acho, nesses papers, está descrito que é por conta do endotélio lesado, tá? Que o Covid atua principalmente lá, né? Até onde eu li. Eu queria saber se os seus achados têm correlação com esses achados da literatura de correlação da comorbidade, lesão do endotélio, e por conta disso, dos casos de Covid positivos, Covid-19 serem mais graves. Não sei se fui claro. Hilton, muito obrigado pela sua colocação. Tem dois aspectos, Hilton. Primeiro, eu não tenho dados, tá certo? Eu tenho 2 projetos aprovados em andamento pelo Comitê de Ética, que estão em andamento, que é dosar nitrodopamina em plasma de pacientes com COVID e em plasma de pacientes com choque séptico. Eu tenho certeza não, mas eu diria que, pelas características cardiovasculares da nitrodopamina, seguramente deve estar aumentado em choque séptico. Choque séptico está acostumado a ter aumento de NO, de síntese de óxido nítrico. Choque séptico, você tem o paciente tem taquicardia, que é compatível com o uso, com a ação de nitrodopamina, e tem uma vasoplegia, que possivelmente é justamente esse efeito da nitrodopamina que ela causa que o vaso fique relaxado. Então, eu acho que, seguramente, no choque séptico, eu devo encontrar, em modelo experimental de LPS, nós detectamos, por espectrometria de massa, um aumento nos níveis de nitrodopamina no animal com choque séptico que correlacionam com a queda de pressão. Agora, no Covid-19, nós coletamos amostras, coletamos 150 pacientes, e essas amostras serão dosadas agora para nitrodopamina. É uma possibilidade, entendeu? Só que eu teria que ver agora, eu acho que uma dificuldade que nós temos no Covid é que é um quadro multifatorial, então depende um tanto de como o paciente é tratado, se foi ou não heparinizado, se foi utilizado algum tipo de anticoagulante. Então, eu acho que isso vai ser um pouco mais complexo de a gente tirar informações sobre o Covid-19. Eu estou conduzindo um ensaio clínico para a Inglaterra, que é o uso de heparina inalatória no tratamento do Covid, mas eu creio que seja complexo a análise dos dados de Covid, porque você tem uma disparidade de tratamentos, de circunstâncias que fica muito difícil fazer uma avaliação sobre eficácia de fármacos ou mesmo sobre o ponto de vista fisiopatológico. Sim, Gilberto, parabéns. Eu pensei em, talvez, o setor... Você tem um modelo de cordão umbilical bem desenvolvido, bem comprovado em todos os testes que você fez, na verdade. Então, esse modelo experimental não poderia ser aplicado cordão umbilical com em presença do plasma, ou do soro, do COVID, e como se comporta esse endotélio? A dificuldade, Hilton, também veja, eu trabalho no laboratório de farmacologia básica. Então, de você expor alunos, sabe assim, a um material com Covid, entendeu? É um pouco mais complexo. Sim, eu posso fazer dosagem do plasma, porque daí o laboratório meu de espectrometria de massa, o pessoal está acostumado a lidar com todo o cuidado com a amostra humana.
Mas um laboratório de farmacologia básica que usa tecidos, usar tecidos, sabe assim, incubar com Covid, trabalhar com Covid, eu acho complicado. Tá bom, obrigado, Gilberto. Parabéns pelo livro e parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigado, Milton. Benucci, nós temos ainda aqui uma pergunta, uma colocação do Dr. Henry, que eu também vou abrir a palavra. Por favor, Dr. Henry. Obrigado, Leonardo. Ô, Gilberto, primeiro, né, você já deve ter lido aqui no chat, mas eu vou verbalizar, né? Fantástica apresentação, mais fantástico ainda o livro, né? E em relação ao livro, Gilberto, me chamou muito a atenção o comentário que você fez do prefácio, né? E o que te levou a escrever o livro. E aí eu pergunto, né, se teríamos algumas classes terapêuticas para as quais você observou ou para as quais seria possível a gente apontar o maior questionamento de eficácia em relação a placebo. Não sei nem se eu estou formulando corretamente a pergunta, Gilberto, em relação àquilo que está no seu prefácio, mas eu acho que o espírito da coisa deu para você pegar na minha pergunta, né? Perfeito. Posso complementar? Quando o Benucci apresenta que 80% das prescrições são praticamente placebos, né? Isso. Eu gostaria também de ouvir algo a mais. Eu achei muito interessante isso. Tá bom. Bom, primeiro, eu coloquei 80%, não é bem que eu acho que seja 80%. Na verdade, eu suspeito que seja 90%. Mas veja que é prescrições, não é quer dizer que o fármaco seja um placebo. Uhum. Então, é o cuidado com a prescrição médica. Eu acho que, nesse ponto, ele não tem grandes diferenças independente da especialidade. Veja que é um hábito de médico de usar placebo, sabe assim, a medicina é a história do placebo. Se você for pegar a história da medicina, são placebos ruins, prescritos de maneira, vamos dizer assim, sem controle, sem evidência de eficácia durante mais de 2000 anos. Então, na verdade, eu tive, esses dias eu peguei até, dei uma aula, mostrei um trabalho publicado no New England Journal of Medicine, que é sobre... eles fizeram um trabalho muito bem feito, 150 pacientes em cada grupo, aproximadamente, de artroscopia. Então, paciente com osteoartrose, osteoartrite, em que foram submetidos à artroscopia, ou seja, lavagem, retirada de debris da cavidade articular, e um grupo de pacientes metais submetidos só a uma cirurgia placebo. O paciente era anestesiado, fazia o corte na pele e suturava. Não fazia artroscopia. Veja bem, então, só uma cirurgia placebo, são 150 pacientes publicados no New England Journal of Medicine, e no outro grupo foi fazer a artroscopia, lavava a cavidade, retirava debris, conforme manda o figurino. E um trabalho não demonstrou diferença de eficácia da cirurgia placebo e da cirurgia com artroscopia. Então, não creio, Henry, que seja uma questão, vamos dizer assim, que dependa da classe de medicamentos. É uma questão da história da medicina, entendeu? É essa. É prescrição de placebos. Então, se agora nós temos... Eu costumo perguntar aos meus alunos quem já tomou antibiótico na aula. Tem os alunos levantam a mão. Quem tomou uma semana? O grupo levanta a mão. Então, eu falo assim, uma semana porque o médico acha que, além do antibiótico, precisa mudar a fase da lua para matar a bactéria, porque senão, se não mudar a fase da lua, não mata a bactéria. Não há nenhuma evidência que antibióticos tem que ser dados por uma semana. Possivelmente um dia só, quando necessário, resolve. Então, não é que o antibiótico não tem efeito, mas seu uso vamos dizer assim, as prescrições não fazem sentido. Na Inglaterra, eles introduziram a questão de uns anos atrás, o que eles chamam em pediatria de prescrição retardada, que a criança vai ao pediatra, o pediatra examina, o GP, né? O General Practitioner, ele examina, verifica que a criança está com uma infecção bacteriana, uma otite, uma amidalite, uma início de pneumonia, e ele dá uma receita de antibiótico. E fala para o pai, olha, seu filho está com infecção bacteriana, está aqui a receita de antibiótico. Eu recomendo você aguardar mais 24 horas. Se ele não melhorar em 24 horas, você dá um antibiótico. Se ele melhorar em 24 horas, você não precisa dar um antibiótico.
Com isso, o consumo no Reino Unido caiu para 40%. Então, eu creio que dá para, vamos dizer assim... Posso fazer uma observação? E quanto foi o aumento do número de óbitos? Não houve nenhuma complicação nesse aspecto. Porque se o cara melhorar, tudo bem, mas se o cara morrer, eu acho que tem que ter as duas coisas combinadas, porque o número de pessoas que não quer prescrever antibiótico é grande, mas os caras que morrem porque estão com as infecções também é maior. Veja bem, Lauro, veja bem claro o conceito. Não sou contra a prescrição de antibióticos. Veja que a conduta na Inglaterra, você examina, faz a receita, pede para o pai observar 24 horas. Se você achou que seu filho não melhorou, dê um antibiótico. Agora, se você acha que ele está melhorando, não dê um antibiótico. Essa questão de bom senso. Veja que no próprio Covid, no início do Covid, quem estava abaixo de 92% fazia intubação. Agora se intuba quando está 70%. Ou de 92 para 70%, então, vai desculpar, mas eu acho que existe um certo excesso de medicalização de procedimentos de maneira desnecessária. Próprios trombolíticos não há evidência que reduzam a mortalidade. Pelo contrário, aumenta a mortalidade. No entanto, o pessoal dá trombolítico porque é um bom negócio. Seja como for, as evidências estão no livro. Não são trabalhos publicados por mim, são meta-análises, são trabalhos, vamos dizer assim, publicados na literatura. E sem contar que meta-análise só pega coisa que deu mais ou menos certo. Ou seja, se nem com meta-análise funciona, os senhores podem ficar preocupados. Danucci, voltando ao livro, né? Na hora que eu fui convidado para mediar essa apresentação, a sua, e eu fui atrás do livro, e eu pensei, quantos autores? E eu vi que você é o autor, né? Sim. O que motivou e qual... Você pode contar alguma coisa desse período que você ficou aí 2 anos e meio? Alguma coisa que te chamou a atenção? Em relação ao trabalho, à escrita? Olha, foi uma decisão. Eu dou aula em faculdade, na USP, na Unicamp, dou aula em faculdades particulares, e notei que os livros, de uma maneira geral, não trazem esse tipo de informação. O pessoal ensina a medicina por consenso. Então, o que eu chamo consenso não é bom senso. Então, a opinião de 5 pessoas que se reúnem para tomar um café e geram um consenso. Entendeu? E isso é muito ruim. Entendeu? Porque quando você pega as próprias recomendações da American Heart Association, que trabalham, vamos dizer assim, American College of Cardiology, que trabalham com coisas um pouco mais objetivas, tipo mortalidade, não é uma coisa subjetiva como depressão, você pega que 50% das recomendações são baseadas na opinião de uma pessoa. Então, a questão de você mostrar... Se eu falo para você, se você der um determinado monoclonal nessa patologia, ele é eficaz, ele reduz. Você fala, tudo bem. Mas aí você vai pegar o ensaio clínico e demonstra que o ACR 70%, ou seja, redução de 70% dos sintomas que o paciente tem, com o monoclonal, foi 15% dos pacientes melhoraram. Com placebo, 10% melhorado. Então, talvez você pense um pouco em relação às reações adversas, em relação a outras complicações, ao custo, para ver que, de fato, o efeito benéfico é muito pequeno, se é que existe. Você está colocando que nós ainda estamos engateando em muitas questões científicas, né? A própria Medicina nunca teve nada. Não... Uhum. Medicina nunca teve nada a ver com ciência. Mas é uma coisa que a gente precisa, de fato, mudar, né? Ou não? Ou você acha Eu acho que está mudando. Vamos dizer assim, nós temos avanços
O que eu falei, veja que não é a questão... O próprio livro que você fármacos. coloca é uma... Não é os fármacos que são ineficazes, estou falando em relação Sim. ao uso dos mesmos, entendeu? Uhum. O próprio livro que você nos apresenta agora é um momento de disrupção, né? Você quebra essa hegemonia das pessoas que pensam de uma forma e colocam um pensamento diferente, né? Eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro. Por favor, Laura. Então, é o seguinte, eu vi o Gilberto falando muito em dopamina, nitrodopamina, etc. E, durante algum tempo, eu trabalhei com um produto que era destinado ao tratamento do mal de Parkinson. Tem tudo a ver com barreira, dopamina, coisa desse tipo. O que é que, desse seu conhecimento, poderia ser extrapolado ou poderia ser eventualmente útil no Parkinson? Então, Laura, eu não trabalho com Parkinson, mas o que ocorreu com a dopamina, entendeu? É que o pessoal ficou centrado no Parkinson, ou seja, essa catecolamina, dopamina, toda a literatura é sobre efeito neurotransmissor. Eu estou colocando que dopamina é liberada pelo endotélio e tem um papel fundamental na modulação do sistema cardiovascular. Bactérias fazem dopamina. Ou seja, dopamina é uma coisa extremamente antiga. Esse controle que nós chamamos de controle adrenérgico, baseado nas evidências de antagonistas adrenérgicos, eu creio que não. Na verdade, eu não publiquei, mas eu estou em vias de publicar, mostrando que os antagonistas adrenérgicos antagonizam a nitrodopamina. Na verdade, isso que nós achamos que seja sistema nervoso adrenérgico, do ponto de vista cardiovascular, é essencialmente catecolaminas endoteliais. Então, em relação a dopa e dopamina no Parkinson, o pessoal utiliza essas nitrocatecolaminas, nitroderivados, eu achei muito interessante. Veja que a nitrodopamina é 6-nitrodopamina. O entacapone e talcapone são nitrocatecolaminas da posição 5. São utilizados como inibidores de enzima. Então, é possível que a nitrodopamina também tenha efeito inibidor de enzima, o outro efeito do ponto de vista no metabolismo da própria dopamina. Mas eu não trabalho com essa parte do sistema nervoso central. E alguém teria interesse em trabalhar nessa área? Porque eu considero isso ainda, conquanto para o Parkinson tem havido alguma evolução, mas eu acredito ainda que a gente está vendo gente com Parkinson cada dia maior, um pouco controlados, mas acho que ainda o potencial é enorme ainda para trabalhar nessa área. Eu vou dizer uma coisa, Lauro, não é a minha opinião, é de um prêmio Nobel de Medicina, entendeu? Ele falou alguns anos atrás, a pior coisa que aconteceu para os diabéticos foi a descoberta da insulina. Por que ele disse isso? Porque todo mundo passou a tratar diabetes, ou procurando melhorar o diabetes, fazendo ou insulinas melhores ou mecanismos que aumentem a eficácia da insulina. Não se procurou a causa do diabetes. Não se investiu em outra área. Parkinson está muito associado com o metabolismo de dopa e dopamina. Então, infelizmente, isso é uma coisa que ficou, vamos dizer assim, marcado em relação ao Parkinson. Se você for pegar epilepsia, o primeiro antiepilético surgiu foi o barbitúrico. Por quê? Era um psiquiatra jovem que estava de plantão, tinha sido lançado pelo Bayer os primeiros barbitúricos para dar sono. Tinha um paciente epilético que tinha crise à noite e ele deu o barbitúrico para ver se o cara dormia, ele também podia dormir no plantão, e notaram que o paciente não teve convulsão no dia seguinte. A partir daí começou a se usar barbitúrico no tratamento de epilepsia e se foi verificar mecanismo de ação de barbitúrico. Então, não foi um avanço da doença, foi uma observação que dava resultado. A eficácia dos antiepiléticos normais, nós temos 17 classes de antiepiléticos,
nenhuma delas é superior ao barbitúrico. Ok. O Leonardo, eu tenho a impressão que o Roberto Soares está pedindo a palavra. Não tinha visto. Exatamente. Por favor, Roberto. Gilberto, meus parabéns pelo livro. Obrigado, Eu acho que o seu livro é totalmente diferente de todos que estão aí. Você junta no mesmo livro os aspectos farmacocinéticos, humanos e não humanos, vamos dizer assim, e coloca tudo isso dentro de um livro só, ao lado de estudos farmacodinâmicos, de uma série de medicamentos usados na medicina. Mas eu quero voltar agora à questão da dopamina e nitrodopamina. O que você acha da possibilidade dessa nitrodopamina estar envolvida na eclâmpsia? Olha, Roberto, eu não sei ainda. Eu tenho resultados nós temos resultados muito interessantes com agonistas D3 e D4 de dopamina. A D4 de dopamina ele provoca relaxamento, D3 de dopamina provoca relaxamento de cordão umbilical 10 a menos 11. Eu acho que nós vamos ter, assim, na hora que esse conceito de dopamina sair do sistema nervoso central e o pessoal entender que dopamina é o grande nitrodopamina como óxido nítrico, são os grandes moduladores da reatividade vascular, eu acho que vai ter um avanço muito grande. Eu tenho um trabalho não publicado, mas com cordão umbilical, que quando você submete à hipóxia, aumenta muito a liberação de catecolaminas, ou seja, essa catecolamina endotelial que deve ser o responsável pelo fechamento do cordão umbilical fisiológico. Nós estamos trabalhando agora, fazendo um trabalho com os pós-graduados que são ginecologistas, coletando sangue do cordão umbilical, esperando parar, fechar o cordão, e a gente vai dosar as catecolaminas liberadas nesse momento. Engraçado, Gilberto, que nessa questão da circulação placentária, parece que o que induz a constricção vascular da placenta é o oxigênio. Isto é, quando a criança começa a respirar, esse oxigênio vai então facilitar a constricção vascular e jogar o sangue da placenta para dentro da circulação da criança. É interessante também, talvez tenha alguma coisa relacionada com vocês. Porque Um dado clínico interessante que tem, Roberto, é quando você pega pacientes que são esquizofrênicas, que têm esquizofrenia, incidência de pré-eclâmpsia e eclâmpsia nessas pacientes é muito menor. O que seria compatível com essa minha hipótese que eu estou colocando, com essa demonstração, que dopamina tem efeito contrátil através da ativação D2. É por aí. Pode ser por aí, entendeu? Denucci, e no paciente esquizofrênico, onde a gente tem uma alta produção de dopamina, esse mecanismo poderia ter algum envolvimento também, a 6-nitrodopamina, com endotélio sendo produzido localmente nessas regiões do cérebro que pudessem causar a doença em si, né, a esquizofrenia? Olha, eu recomendo, vamos dizer assim, os senhores depois dar uma olhada no... Eu tenho grandes restrições em questão desses diagnósticos psiquiátricos, entendeu? Principalmente em relação ao conceito de eficácia. Se você pega um paciente psicótico que chega alucinando, extremamente ansioso, e que ele está, sabe, ouvindo vozes, vendo um demônio, pedindo para ele fazer coisas horríveis, ele está em pânico, está muito ansioso. Você trata com antipsicótico, entendeu? Desses utilizo, às vezes, para alguns pacientes, e daí você vai ao paciente no dia seguinte, o paciente está tranquilo. E daí você pergunta, escuta, mas e o demônio que estava te falando para fazer um monte de coisa? Ele está ali. Ou seja, você simplesmente induziu uma sintomatologia do paciente, um comportamento nele. Você em nenhum momento atacou o problema básico. O paciente continua alucinando, simplesmente ele agora está, vamos dizer assim, não tem aquela ansiedade que tem por estar alucinando.
Então, eu creio que exista, na área da psiquiatria principalmente, eu acho que há problemas sérios do ponto de vista de diagnóstico, de conceito diagnóstico, inclusive do conceito de eficácia de fármacos. Só que isso entra numa coisa que talvez não seja o momento de discutir isso, não falo isso no livro, mas é a questão do business. Entendeu? O Galeno é um cara que tem muito prestígio na medicina. Eu nunca entendi por que o Galeno tinha tanto prestígio na medicina. Porque eu nunca vi nada assim do Galeno que chamasse atenção. Li biografia do Galeno, cheguei a ver várias coisas, mas nada que chamasse atenção. O que o Galeno fez foi criar a prescrição médica. Ou seja, criou o business. E o business é bom. Agora, do ponto de vista de ciência, é diferente. Então, eu acho que nessa área é extremamente complexo. Porque você não tem um substrato morfológico. Quando você tem um substrato morfológico, é mais fácil de você fazer um racional científico. Sem substrato morfológico, fica extremamente complexo esse tipo de avaliação de avanço científico na área. Sim. Assim, para mim, você entrou num ponto que eu acho que a gente ainda vai revisitar várias vezes. Na verdade, a gente não está tratando as doenças, né? A gente está colocando um pano quente em algumas delas, né? Qual é o caso da insulina na diabetes? É o caso dos antidepressivos, que a gente está dando ali talvez uma melhor qualidade de vida, mas não tá combatendo a doença. A própria esquizofrenia colocada agora. Eu particularmente, estou bem curioso para ler seu livro. Viu? Antidepressivos, às vezes eu mandei para eu faço terapia em uns pacientes, entendeu? Então eu mandei para um psiquiatra fazer terapia comigo, eu mandei para ele um quadrinho que tinha saído, que era o psiquiatra falando para o paciente: olha, o senhor não tem depressão, o senhor tem uma percepção da realidade, e a realidade é uma coisa, no momento, está muito desagradável. Então não é depressão. E o paciente: o que o senhor recomenda? Antidepressivos. E uma curiosidade agora. Há um tempo atrás, eu até apresentei na própria academia. Henry, eu já te passo a palavra. Só finalizando essa. O papel da vitamina C em pacientes que estavam com choque, né? E aí a vitamina C em altas doses, 6 Sim. gramas, 12 gramas, tinha realmente um valor na reversão do choque. E aí a gente sabe que a vitamina C também está envolvida com a tirosina hidroxilase. Poderia haver algum outro mecanismo também no que você apresentou hoje em relação a 6-nitrodopamina e vitamina C? Olha, particularmente a vitamina C, o que eu acho que ocorre, entendeu? Que infelizmente o Linus Pauling não era médico, entendeu? Porque ele tinha esse conceito de usar vitamina C em altas doses. E o que acontecia é que ele, inclusive, usava altas doses em câncer. Só que os ensaios clínicos que faziam, ele era contra os ensaios clínicos que eram feitos na época. Porque o pessoal fazia o ensaio clínico, o paciente tinha câncer, dava vitamina C, mas dava também os fármacos antineoplásicos. E, segundo o Linus Pauling, isso matava, por assim dizer, o possível efeito benéfico da vitamina C. Ou seja, ele nunca conseguiu fazer o ensaio clínico, convencer o pessoal, apesar de ser prêmio Nobel e tudo mais, ele nunca conseguiu convencer o pessoal a fazer um ensaio clínico do jeito que ele queria, que era dar só altas doses de vitamina C. Ele recomendava 10 gramas de vitamina C. A única paciente que ele tratou com vitamina C em altas doses, do jeito que ele queria, foi a esposa dele. A esposa dele teve câncer de estômago, que é um câncer difícil de tratar, foi operada e ele tratou a esposa, ela optou por só tomar vitamina C 10 gramas por dia e viveu mais 5 anos, que não é uma expectativa de vida ruim para câncer de estômago. Sim. Henry, você tinha solicitado a palavra, por favor. Isso, eu tinha postado até aqui no chat já, Léo, mas eu vou fazer a pergunta também, obrigado, tá? Gilberto, eu coloquei 2 perguntas aqui no chat, eu vou fazer elas até de forma invertida, né? Primeira pergunta é a seguinte, né? Quando a gente tem uma publicação como a que você faz, né, que eu diria uma publicação provocadora, né? Isso provoca reações na comunidade científica. Eu coloquei científica / médica, porque eu sei que você está fazendo até uma diferença, né, entre uma coisa e outra, né? Aliás, isso não deixa de ser uma provocação também, né?
bem diferentes. Então, queria ouvir de você como têm sido as reações em relação à publicação. E outra coisa, já emendando, já para te deixar com a palavra, é a questão, né, em relação à prática de prescrições, do ponto de vista muito prático mesmo, né? Como que você acredita que a gente poderia mudar, aprimorar esse quadro? Então, são essas duas perguntas, Gilberto. Não, reações, por enquanto, você entendeu por que eu sou o único autor. Porque a minha opinião, entendeu? A ideia não é provocar, eu estou simplesmente passando o que eu, na minha experiência de 30 anos, a conclusão que eu cheguei em relação à questão de prescrição médica. Tá certo? Segundo ponto que eu ensino para os alunos e coloco, tem um levantamento na literatura mostrando se você pegar pacientes com osteoartrose é uma coisa bastante prevalente, não há nenhuma medicação que seja superior a placebo. Entretanto, se você pegar o paciente com osteoartrose e não fizer tratamento e comparar com tratamento, qualquer tratamento é melhor que não tratamento. Então é importante, placebo não é não tratamento. Placebo é tratar alguma coisa. Entendeu? Mesmo seja com placebo. Mas tratar é muito bom. Então acho que existe uma dificuldade na classe médica, na classe prescritora, de achar que quando fala que estou superior ao placebo, que então nada funciona. Pelo contrário, tratamento é muito bom. Tratar é muito bom. Por isso nós temos 2000 anos de medicina, pelo menos, que o pessoal só usava placebo e ninguém era condenado em praça pública. Era uma profissão de prestígio até hoje, esses 2000 anos. Então, tratar é bom. Agora, como o tratamento funciona, é que você pode escolher um placebo mais seguro. O pessoal não gosta quando eu falo isso. Eu dei uma conferência, uma aula na psiquiatria. Quando eu comecei a falar sobre isso, os colegas, sabe assim, nunca mais nem me olham na cara depois, entendeu? Mas é porque não querem ver. Todos os trabalhos que eu apresentei nessa conferência da psiquiatria eram todos publicados por psiquiatras. Mas é difícil querer ver essa questão de entender o placebo. O efeito placebo é um efeito muito importante. Eu não sei se envolve, como é que fala, a questão de parte quântica, entendeu? De multiverso, entendeu? Mas quando você trata o paciente, você fala, inclusive tem vários trabalhos mostrando, você pega 2 grupos de pacientes, você trata com o mesmo fármaco, mesma patologia com o mesmo fármaco, só que num grupo o médico faz propaganda do fármaco. Esse fármaco é bom porque vai fazer isso, sabe assim? O efeito é altamente superior. É a mesma molécula, dada na mesma dose, no mesmo esquema terapêutico. Mas quando é feito esse tipo de propaganda, de você faz um priming no paciente, o paciente responde muito melhor. Posso complementar? Desculpe, não sei se tem alguém para falar. Não, pode falar, por favor, doutor. Só complementar, Gilberto, eu queria contextualizar as afirmações de Gilberto, que assim, ele está falando do médico, da prescrição, na verdade, né? Exato. É exatamente isso. Complementando a pergunta do Henry, o Gilberto tem conhecimento disso, certamente, existem 2 grandes movimentos na medicina, que é o slow medicine e o menos é mais, ou seja, na verdade, vai de encontro ao que ele está falando, né? E em relação ao placebo, realmente, o efeito placebo, tanto o placebo como o nocebo, tem efeito surpreendente, né? Então, na verdade, realmente, esperar um pouco mais, como você citou a pediatria na Inglaterra, né? Você me falou. Eu acho que é uma atitude correta. Na verdade, é uma atitude que você faz. Todo pediatra deveria fazer isso, né? Mesmo detectando que é bacteriana. Eu só estou falando que existe já uma conscientização dos médicos, né? E da classe dos profissionais de saúde, quando se fala no mais é menos, né? Ou seja, esse movimento é mundial, os 2 movimentos são mundiais e são bem sucedidos, na minha opinião. Não sei se o Gilberto conhece, mas eu queria
E em relação à psiquiatria, eu concordo com o Gilberto. E aí vai muito delineamento, não sei se ele vai concordar comigo, mas delineamento dos estudos clínicos. Os Me Toos de antidepressivos, por exemplo, que saíram no mercado desde então, comparando um com o outro. Então, na verdade, você tem você se propõe a ser melhor do que o seu comparador, em torno de 15% é aceito pelos órgãos reguladores aí. E aí você parte do princípio que parte do princípio que aquele que foi bom, você vai ser melhor que ele. Só que aquele lá, será que foi bom mesmo? Então, na verdade, tem que avaliar um pouquinho o delineamento dos estudos clínicos, e desde o primeiro e depois aqueles que se tornaram mitos, né? Que é mais fácil fazer um estudo de não inferioridade, igualdade na inferioridade, do que fazer um estudo contra placebo. Desculpa, falei demais. Vamos lá. Acho que esse ponto é muito importante, porque é uma das críticas que eu recebo. Mas como os medicamentos não funcionam, não é que os medicamentos não funcionam, não é que os fármacos não funcionam. É a questão da prescrição médica. É indicação. Se você fizer um ensaio clínico para testar penicilina em infarto do miocárdio, possivelmente não vai dar resultado. Agora, talvez tenha um subgrupo que tenha pneumonia e que, daí, nesse caso, até a penicilina vai aumentar a sobrevida do paciente infartado com pneumonia. Então, é questão de saber avaliar a prescrição médica. E não a questão somente do fármaco. Ver se, de fato, aquele paciente, aquela patologia, de fato, existe indicação de dar a medicação e se convém dar a medicação pelo período que é dado. E também avaliar, quando tem a medicação, avaliar a evidência. Vou dar um exemplo para os senhores. Também na área de psiquiatria. Lítio, carbonato de lítio. Boa parte dos ensaios clínicos de carbonato de lítio, você interrompe o lítio, o paciente piora. Então, você fala, está vendo? O fármaco está funcionando. Mas se você der cocaína para o paciente, tirar a cocaína, também o paciente vai piorar. Se você der opioide por um período longo, tirar o opioide, o paciente vai piorar. Então, cuidado com interpretação baseado em retirada do fármaco. Talvez ele tenha criado agora um mecanismo pelo qual a presença do fármaco torna-se fundamental. Ao você retirar, exige uma piora do quadro do paciente. Não quer dizer que o fármaco estava fazendo bem à patologia. Eu queria só comentar, o que o Gilberto falou é muito importante. Na verdade, existe na faculdade, por isso que se separa na medicina o curso de farmacologia, né, farmacologia básica, depois farmacologia clínica, incluído nisso, da terapêutica. Então, a terapêutica, na minha opinião, Gilberto, acho que é isso, deveria ser um pouco mais trabalhada nos cursos médicos e em todas as residências. Basicamente, nós estamos falando da terapêutica para uso. É o que se fala é um uso racional mesmo do medicamento, na verdade, que é uma linguagem farmacêutica, mas eu acho que isso pesa bastante. Ou seja, vale a pena você conversar com o paciente, fazer um bom diagnóstico e fazer a propedêutica adequada e aplicar a terapêutica quando necessário. Mas o problema é que também tem o lado do paciente, que é o efeito placebo que você citou. Se você sabe muito bem que se você tem paciente que não sai sem uma receita médica do consultório, né? Ele mesmo que você dê vitamina para ele, você sabe que vai sair, ele vai jogar fora 70% do que ele está comprando, vai sair pela urina no mesmo dia. Comprar aquelas que são não as lipossolúveis, lógico. Mas assim, se ele sai com a vitamina, ele vai ser melhor do que ele sair sem vitamina. Ele precisa confiar muito em você, e aí você sabe disso, que a convivência com o paciente faz essa confiança aumentar, faz com que você não precise dar a receita com vitamina. Você dá só uma receita com orientação. Durma mais, assim, ande mais, caminhe. E se não melhorar, uma volta aqui que eu estou à sua disposição. Então, na verdade, assim, o efeito placebo do médico, de quem está prescrevendo, eu acho que é muito importante. E isso não é explorado. Muito menos agora, atualmente, né? Gilberto? Sim? Eu queria, para agora que a gente está nos momentos finais, Podia fazer uma pergunta, Leonardo? Sim, por favor. Oi, Márcio Fausto, por favor, fique à vontade. Depois que eu aposentei, uma coisa me chamou, voltei a me dedicar à pesquisa clínica, porque sempre gostei dela. E o que tem me chamado a atenção ultimamente é um movimento que já vem desde os anos 2010, por aí, visando aquilo que eles chamam de ensaios pragmáticos.
que faz a diferença entre aquilo que eles chamam de ensaios exploratórios, que são aqueles ensaios que você faz a eficácia, determina a eficácia, e se usa normalmente esse tipo de estudo para fazer o registro do medicamento. E esses estudos são altamente controlados, ou seja, inclusive eu digo que são pacientes que têm a doença, mas não sofrem de mais nada. Enquanto que na prática médica é totalmente diferente. Então, eles estão propondo critérios, inclusive, que seriam quase critérios de boas práticas de realização desses ensaios pragmáticos, porque tem havido muito problema de produtos que são lançados dizendo é melhor do que isso, e o médico vai usar na prática e não é. E quem vai ter que comprar, especialmente hoje, que os medicamentos estão com um preço elevadíssimo, em muitos casos, e não tem a comprovação, porque na prática clínica a coisa é diferente, porque na prática clínica, aquilo que o Gilberto mencionou muito agora, que foi que a medicina não é só ciência, mas 90% da medicina, para mim, é arte. E é bem diferente do que você ter tudo é ciência. A ciência ainda não chegou nos mecanismos íntimos das doenças, e é por isso que você não tem a cura do medicamento. O modelo é errado. Então, eu queria saber o que o Denucci tem mais a dizer sobre essa metodologia, que não se faz os estudos que deveriam ser feitos no uso clínico. Olha, Márcio, você me conhece há bastante tempo. Não é só a minha opinião, mas há várias pessoas, vários pesquisadores que têm a mesma colocação. Isso que os órgãos regulatórios solicitam, que é o ensaio clínico multicêntrico, duplo cego, randomizado, essa ideia tem que morrer. Tem. Isso tem que acabar. Essa brincadeira sai caro e não traz benefício. Não, e você, para chegar no mesmo benefício daquilo que é a observação que se faz na clínica, você precisaria fazer tantos ensaios controlados que o custo ficaria impossível e você pararia o desenvolvimento da medicina. Então, na verdade, fica uma coisa... Você pega, por exemplo, dou esse exemplo no meu livro, tem quando você compara a eficácia de um fármaco em relação a placebo. Então, eu dou um exemplo lá pelo teste de Q quadrado, que você gosta, inclusive, do que quando eu fiz o PI até fazer, então você tem uma homenagem direta ao Márcio Falsi. Então, você mostra lá que você faz com 500 pacientes, eficácia de 2%, pelo Q quadrado não é estatisticamente significativo, ou seja, não tem interesse. Você faz com 1.000 pacientes, eficácia continua sendo 2%, continua não sendo, pelo Q quadrado, significativo. Você faz com 10.000 pacientes, eficácia continua sendo 2%. Agora é altamente significativo. Então, basicamente, é uma questão só de investimento. A eficácia continua a mesma. Não mudou dos 500 para o 10.000, mudou o custo e o retorno financeiro, mas isso precisa acabar. Você tem eficácia quando tem, mas não tem efetividade, que é o fundamental para a medicina e para a prescrição médica. Mas o que os órgãos regulatórios querem é o valor estatístico baseado num teste. Então, essa ideia tem que acabar. Tem que morrer. E parabéns pelo seu livro e parabéns pela sua apresentação. Obrigado. E espero poder continuar vivendo mais tempo para ver o Prêmio Nobel. Isso eu não sei. Não depende de mim. Estamos precisando mesmo. Denucci, quais seriam os próximos passos agora? Do seu trabalho com... A nitrodopamina, eu estou mais focado na nitrodopamina. Bom, a gente está publicando esse trabalho mostrando um novo receptor. O ideal seria identificar esse receptor, mas não é a minha praia, então isso vai ser feito lá fora, que eu teria que
a marcar essa dopamina com material triciado, não é a minha praia. Então, isso eu aprendi quando eu trabalhei, você não faz coisa que não é a sua praia, entendeu? Você faz coisas que você sabe fazer, entendeu? Mas, basicamente, dá para propor a característica do receptor. Então, eu acho que é interessante, do ponto de vista de mecanismo de ação para tratamento, no caso de antagonismos tricíclicos. Então, você é questão de dor, que ninguém sabe por que eles atuam, entendeu? Pode ter um mecanismo bom, tem nessa parte de ejaculação. E eu calculo que não só a dopamina, mas o conceito de dopamina como grande modulador do sistema cardiovascular vai dar uma revolução muito grande do ponto de vista de tratamento cardiovascular. Adrenérgico, o sistema nervoso, é um sistema que ocorre, vamos dizer assim, para reações de fuga ou luta. Não é para manutenção do dia a dia. Veja que o próprio coração aparece tardiamente e, do ponto de vista embriológico, você tem um desenvolvimento do cardiovascular bem separado do sistema nervoso, ele vem depois. E nós temos experiências clínicas, por exemplo, pacientes com transplante coração-pulmão, que você cortou todas as ligações nervosas, o coração bate bem, entendeu? O paciente anda, corre, ou seja, os níveis de catecolaminas são normais, ou seja, não tem nada a ver com adrenérgico. Então, eu acho que isso vai demorar um pouco para mudar, mas eu creio que a gente vai publicando, você entendeu? Então, depois de um tempo, você publica vários trabalhos, o pessoal começa a ouvir mais. Obrigado, Denute. Doutor Lauro. E acho que estamos chegando ao fim, não é? Eu não sei, o Gilberto, você está sem vídeo aí ou você pode abrir a sua câmera? Eu posso abrir minha câmera, não sei como é que faz isso. Deixa eu ver aqui. Pô, é que você parecia, a gente parecia que estava ouvindo um fantasma falando, pô. Depois do jogo de ontem, eu ainda estou um pouco ressabiado, Lauro. Ok. Não, eu acho que de agora... ontem não me deixou com aquela colher de chá que o Felipe Melo deu para o São Paulo, fiquei chateado. Escuta, eu acho que a gente poderia abrir os vídeos para fazer um registro. Para fazer um registro, todo mundo abra os vídeos, vamos fazer um registro dessa conferência fora de série, um alto nível. Isso. Walker, infelizmente o seu som não está contínuo. Ok. Então, eu acho que nós já podemos encerrar. Vamos fazer uma salva de palmas ao nosso palestrante. Muito obrigado, Lauro. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Sensacional. Eu que agradeço o honroso convite e a oportunidade. Então, antes de encerrar, eu tinha um pedido para o Daniel Lebre, que eu queria que ele me indicasse uma professora que nós conhecemos, que falou sobre ciências ômicas, num daqueles eventos organizado pelo Mike Lee, por vocês aqui do Mike Lee. Vai me arranjar esse nome para a gente fazer uma palestra aqui. Segundo, convidar a todos para a próxima segunda-feira, quando teremos o Dr. Ilio Montanari, para falar sobre o desenvolvimento de fitomedicamentos, implicações da variação genética em plantas. Ou seja, estamos avançando em temas de natureza científica cada dia mais profundo e mais importante, que é o nosso papel, como Academia de Ciências Farmacêuticas, nosso papel de colocar temas muito, muito importantes e de um conhecimento ainda mais profundo. Ao nosso querido Gilberto Denute, nosso amigo de estádio, que nos encontramos várias vezes vendo os jogos. Nós já estamos acumulando vários vices aí. Duvido que alguém tenha mais vice-campeonato do que nós. A gente já pode acumular esses vices aí. O Vasco da Gama tem. E fica um cartel. E, novamente, o Acácio, enquanto a gente estava aqui apresentando, ele disse que ainda estava no consultório e não poderia ter entrado. Mas agradecemos a todos pela presença
reforço o convite para a próxima segunda-feira para ver mais um tema de altíssimo nível e de grande relevância para o nosso campo. A todos vocês, uma boa noite e até breve. Eu, especialmente, ao nosso querido Walker, pelo trabalho, ao nosso querido Leonardo, por se interessar. E toda vez que eu tenho um tema difícil, eu escalo ele para ser moderador, né? Mas, enfim, vamos seguir em frente. Novamente, Gilberto, um abraço. Walker, um abraço. Leonardo, muito obrigado. Obrigado. E a todos vocês, até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.